Diogo Rodrigues, lá do Teatro das Heroínas, está dando boa noite, Patrícia, e minha professora Tútia. Boa noite, Diogo. Com quem já pude ser aluno. Estou aqui com Dona Luzia, assistindo o programa, e para nós, a data magna de Goiânia deve ser 24 de abril, pois nesse dia as mulheres ganharam seus valores por ter sido a primeira participação de mulheres numa guerra. Antes de passar para você, professora, a senhora não, viu que nós temos, acho que aí a mesma idade. Mas, senhora, por respeito, por ser professora, que grande admiro essa profissão. Há uma discussão ao longo do mês de agosto aqui, não é, sobre entender qual data maior representará a nossa história, onde teremos feriados, comemorações alusivas a essa história. Então, há esta discussão que traz a Dona Luzia, né, e toda a coordenação lá do Teatro das Heroínas, sobre levar essa discussão para a Câmara. E nós também discutimos aqui a importância de fazer uma audiência pública para essa discussão. E eu levanto a bandeira de... Eu não posso fazer uma audiência pública sem que a nossa população tenha conhecimento dessas datas, que são várias. A discussão popular, sempre ela é muito importante e, para mim, é a mais valiosa, porque somos nós que decidimos o que vai nos representar. Mas antes precisa de conhecimento, e é por isso que nós estamos no programa em agosto, tratando da história da cidade. Lembrando que o programa é de todos vocês, não somente em agosto, sempre que alguém tiver interesse de trazer conhecimento através da história, o programa Ponto de Vista está à disposição. E aí eu deixo para a senhora comentar a Batalha das Heroínas, a data magna, qual é o seu ponto de vista, professora Tútia? Então, primeiramente, é importante respeitar a opinião do nosso povo. Mas para que o nosso povo opine, é importante primeiro que ele entenda o que é data magna. Né? Muito importante. O nosso povo precisa... As pessoas vão opinar sobre o quê? Então, as pessoas serão convocadas a opinar. Mas opinar sobre o quê? Né? Essa é a primeira questão a ser levantada. Depois, a segunda questão. A Batalha das Heroínas, o 24 de abril, o 29 de agosto, e outras opções que surgirem, as pessoas devem, primeiramente, conhecer. Conhecer para poder opinar. Eu só sei do que gosto depois que eu conheço. Eu só sei o que concordo depois que eu conheço. A população não pode ser questionada se ela não conhecer. Essa é a segunda questão. Aí vem a terceira questão. Historicamente falando, as duas datas, né, ao meu ver, são extremamente importantes. Contudo, é importante levar em conta o que é que melhor nos define enquanto goianenses. O que é que melhor nos divulga como goianenses? Qual das duas datas nos define melhor enquanto goianenses? O 29 de agosto ou o 24 de abril? Então, aí eu vou dar a minha, como você pediu, eu vou dar a minha opinião pessoal. Eu sou apaixonada pela Batalha das Heroínas. Né? Até porque foi um tema que sempre foi muito mais trabalhado. Né? Eu citei no início do nosso programa que na faculdade, na Universidade Federal, quando eu disse que era de Goiânia, alguém disse, você é heroína de Tejucupapo. Então, isso causou curiosidade, né? E eu fui explicar isso no primeiro dia de aula. Então, eu fui explicar o que foi a Batalha das Heroínas e tudo mais. E depois deste dia,
todos ficaram me chamando de heroína de Itajucupapo. Ou heroína de Itajucupapo ou Goiânia. Ainda hoje eu tenho amigos daquela época que às vezes quando liga pergunta: Goiânia, estás onde? Né? Estás aonde? Então, assim, porque onde eu chego eu falo muito em Goiânia. Né? Então, assim, a minha opinião pessoal, né, é que a Batalha das Heroínas nos representa muito mais. Por toda a história, por todo o valor histórico, por todo o significado histórico que a Batalha das Heroínas de Itajucupapo nos traz. Não só como mulher, mas como goianense, enquanto povo. Né? Essa é a minha opinião. Certo? A minha opinião pessoal. Mas eu sou a favor que haja que seja ouvida a população, que a população seja ouvida, e que, antes disso, a população conheça todas as opções. Né? Didaticamente, é muito mais importante. Porque, a partir daí, veja, teremos mandata magna, e a população participou. Então, daqui a 100 anos, um jovem vai estar dizendo: hoje comemora-se a data magna do meu município, e meu avô, e minha avó, e meus tios participaram deste momento. Veja. Já faz história. É isso que eu ia dizer agora. É fazer história, é participar da história. Não é? Não estava lá naquela data, no 24 de abril, não estava lá no 29 de agosto, mas estava no momento que foi decidida a nossa data magna. Isso é fazer história. Verdade. Não é? Para que, aliás, qual motivo me faz ter mais sentimento de pertença a algo do que saber que eu participei daquilo? Sim.